Viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa para juntos olharmos aquilo que marca a atualidade internacional, que acaba afetando direta ou indiretamente a nossa vida, e hoje não fugimos a regras, estamos aqui com dois convidados de luxo e é com eles que nós vamos tentar perceber quantas anda a conjuntura internacional. E desde já começo saudando o Saia. Saia, boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson. Boa tarde. Estou bem. Boa tarde, colega Gabriel. Boa tarde, nossos telespectadores, que todos os sábados ficam atentos para poder acompanhar aquilo que é a dinâmica da política internacional. Muito obrigado. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, telespectador. Estamos aqui para, mais uma vez, neste sábado, tentarmos vasculhar os temas mais importantes que marcaram a semana e fiquem atentos que o trabalho vai ser bom. Obrigado. Muito obrigado. Sinta saudade aí de casa também, e é desta forma que vamos dar sim arranque a este programa. E hoje vamos tocar no assunto que já tínhamos começado semana passada, este corte de combustíveis, em particular agora a Alemanha. Já tínhamos citado isto semana passada, mas Kremlin sustenta que estes cortes têm também a ver com as sanções que foram levadas a cabo contra esta nação, por conta da missão especial que está a operar na Ucrânia, que também é dita guerra na Ucrânia. Eu vou começar contigo, Gabriel. Como é que avalia este corte, este reagir da Rússia ao cortar o gás, em particular para a Alemanha, que é um dos que dava cara ajudando a Ucrânia? Boa tarde. Bem, devo aqui dizer que os planos de corte de energia traçados pela Rússia não afetam só a Alemanha. Sim. Aliás, temos que aqui saber que o Nord Stream 1 já tinha atingido a sua saturação, é por isso que avançou-se com o Nord Stream 2, que depois não entrou em funcionamento. No entanto, da Alemanha temos gasodutos que vão para a Áustria e depois são distribuídos também em outros países da União Europeia. A quantidade que a União Europeia demanda por ano é de 153 mil milhões de metros cúbicos. É uma grande quantidade. E cerca de 40% é fornecida pela Rússia. E a Alemanha é responsável por conduzir a maior parte desses 40% para o seu consumo e também para alguns países vizinhos. Então, este corte vai afetar sobremaneira a União Europeia. E este corte não é em relação só à Alemanha, quer dizer, é em relação a toda a União Europeia. A Rússia poderá avançar com cortes até 80%. E no momento que está-se a avançar para o verão, aliás, para o inverno, isto é muito perigoso para a União Europeia porque depende de gás para que haja sobrevivência, primeiro das pessoas e da indústria, e não só, mesmo a criação, portanto, de aves, dependem, portanto, no tempo de inverno na Europa depende muito de aquecedores. Portanto, a Europa sem gás vai enfrentar muitos problemas. Mas o que é que isto significa? Isto significa que a Rússia está a mostrar à União Europeia que já não é o mercado do futuro para si. Quer dizer, traçou novos caminhos de sobrevivência, como nós vamos ver com as cimeiras da Ásia e Pacífico portanto, com a tendência da Rússia de olhar para a África como um continente também válido em termos de trocas comerciais. Este é um sinal claro que Putin dá à União Europeia de que, olha, eu vou avançar para novos caminhos, e esta é uma demonstração que nós não somos dependentes exclusivamente de negócios com a União Europeia. E também como uma forma de punir a União Europeia pelo apoio da Ucrânia na luta com a Rússia. Muito obrigado. Saia, vou na mesma senda. Primeiro, as relações internacionais funcionam na base de interesse. Sim. Primeiro, cada Estado luta pelo seu interesse nacional. O interesse nacional que pode ser primário ou secundário. Primário, quando não muda
mesmo com a mudança do líder. Secundário, que pode mudar de acordo com a vontade do líder. Neste momento, na Rússia temos um líder que está a lutar em preservar o interesse nacional do seu país. Os países europeus, ou quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, os Estados europeus decidiram que tinham que impor sanções à Rússia. E, na verdade, provavelmente eles devem ter lido muito mal o cenário, porque pensavam que a Rússia ficasse, ou fosse ficar, neste caso, numa situação de sufoco. Perante esta situação, a Rússia procurou novos caminhos, novos parceiros, neste caso, para poder sobreviver e fazer valer os seus interesses nacionais. E a Rússia adotou uma estratégia muito importante de contra-atacar, neste caso, as sanções impostas pelo Ocidente. Eles tinham um contrato celebrado que visava que os países europeus tinham que pagar, neste caso, o gás de petróleo russo com euro ou dólar. Mas com o contra-ataque que a Rússia fez, disse que não, vocês devem passar a comprar o nosso petróleo e gás usando a nossa moeda, como forma de preservar a sua moeda e não sufocar os seus interesses nacionais. Muito obrigado. Bom, eu acho que este assunto vai ser contínuo. Afinal de contas, estamos a ter uma Europa desesperada agora, temos que admitir isto. Uma Europa desesperada porque até este inverno, esta época que estamos a passar em particular, é um verão europeu. Não se faz muito sentir a necessidade ainda do gás, mas daqui a pouco, estamos praticamente há 2 ou 3 meses, ou um mês mesmo, para o início do inverno, e se for isolando a Alemanha, olhando toda a Europa, estaria ela pronta para sobreviver este inverno sem a Rússia? Ou este é o contra-ataque russo em relação a estas sanções, em linhas gerais? Eu penso que os Estados europeus, alguns estão a agir sem olhar, na verdade, aquilo que são as consequências ou serão as consequências. Porque na Europa, quando é inverno, é mesmo inverno, não é? Sim. Como noutros estados africanos. E penso que, aliás, há um dado muito importante. A Europa aparece ou aparenta ter uma união, que na verdade aquela união é muito falsa, a união. Porque dentro mesmo do bloco europeu existe, neste caso, uma contradição das narrativas acerca das sanções impostas à Rússia. Porque alguns estados não concordam. Porque cada estado tem os seus interesses nacionais. Cada estado, ou os estados europeus, por mais que tenham, ou seja, um membro, neste caso, daquele bloco, cada um tem os seus interesses nacionais. Mas acontece que alguns que se sentem mais fortes têm levantado vozes como forma de agitar os estados mais fracos, que na verdade é uma situação de veras lamentável, porque os estados fracos acabam entrando na onda quando na verdade não confiam em nada. Temos acompanhado um discurso aberto, mas que é vazio de conteúdo, porque aqueles estados que muitas vezes têm trazido, neste caso, um discurso hostil ao regime de Moscovo, por detrás compram o gás e o petróleo russo. Então, é uma situação que, na verdade, é uma falácia. Muito obrigado, por favor. Bem, aqui nós temos que encontrar razoabilidade daquilo que, diria, tanto em ciência política como em relações internacionais, falamos do direito internacional, que praticamente nas últimas 2 décadas é o farol, tanto das ciências políticas, é o farol da relação entre os Estados. Numa situação em que a Rússia não está em guerra com os Estados da União Europeia diretamente, é obrigada a cumprir com
os acordos, aqueles contratos, porque aqueles contratos envolvem muitas entidades, até algumas fora da União Europeia, tanto que tem ações dentro do Nord Stream. Mas o que acontece é que a Rússia pode alegar, como agora está a alegar, questões técnicas para falhar este contrato. Quer dizer, existe previsão de falha mesmo dentro do contrato. É por isso que a Alemanha não concorda com os argumentos que a Rússia está a apresentar. Isto dizendo o quê? É que mesmo que 12 Estados estejam em guerra, aliás, nós vimos Moçambique estava em guerra contra o regime do apartheid, né? Não era uma guerra aberta, mas sabemos todos que apoiava militarmente o ANC em termos logísticos e tudo mais. O ANC estava instalado aqui em Moçambique, mas o maior comprador da nossa energia era a África do Sul, o mesmo regime. Então, às vezes há esta ambiguidade, mas esses dois estão em luta porque os negócios, dentro daquilo que é o direito internacional, alguns negócios devem ser mantidos, desde que não sejam prejudiciais ao ambiente da paz, né? Agora, avançando com esta situação dos países da União Europeia, que eles previam este corte. Aliás, a União Europeia tem, a nível da NATO, peritos, estrategas militares, de política internacional, eles já previam isto. Mas o que acontece é que esta independência que a União Europeia pretende fazer não pode ser feita de forma brusca, né? Por quê? Porque não é fácil preparar-se para poder substituir 153 mil milhões de metros cúbicos. A União Europeia vai recebendo gás de outros países, né? Recebe gás também, como sabemos, da Noruega. Sabemos que a Noruega é rico em recursos energéticos, petróleo e gás. Recebe gás da Argélia através de um gasoduto que liga a Argélia com o seu vizinho ali ao lado, que é a Espanha. Portanto, tenciona receber gás de Moçambique, que provavelmente as negociações sejam um pouco mais baratas, porque a União Europeia salta ali a Angola, salta ali a Nigéria, que também tem gás mais próximo, e prefere vir para Moçambique, talvez porque as empresas que exploram este gás sejam empresas europeias, o caso da Eni, portanto ligada à Itália. Mas o que quero dizer é que esta preparação da União Europeia não vai se fazer sentir em curto prazo. E o que é que o Putin está a fazer? Está a fazer um jogo político porque sabe que vão cair muitos governos. Aliás, já começaram a cair. Nós vimos o que aconteceu na Itália, tem tudo a ver com a guerra na Rússia. Nós estamos a ver, é claro que a Inglaterra dá a impressão que não é diretamente a ver, portanto, mas a nova primeira-ministra, né, a Liz Truss, vamos falar sobre ela, se o tempo permitir, é o dossiê mais complicado que ela encontra e quero acreditar que não vai terminar o mandato dela, porque a inflação na Europa já está a atingir 2 dígitos. Se não é uma situação fácil desde 2008, a crise de 2008. Então, o Putin quer usar esta arma, porque sabe que vai forçar... Sim, vai forçar governos, como também estava a dizer o meu colega aqui, nem todos os governos, quer dizer, nem todos os partidos europeus são contra a Rússia. Nós sabemos o que é que pensa o Matteo Salvini na Itália, nós sabemos o que é que pensam os trabalhistas na Inglaterra, do antigo Jeremy Corbyn, nós sabemos o que é que pensa a extrema-direita na Áustria, portanto, e em outros países. Portanto, ele sabe que forçando a queda destes governos que são maioritariamente conservadores ou de direita para a esquerda, poderão provavelmente emergir outros governos que sejam pró-russos e possam mudar o status quo. Por favor. Há um dado muito importante. Em relações internacionais tem 2 termos que são muito usados. Stick and carrot. É uma metáfora, usamos isso como uma metáfora, que no sentido original da palavra é pau e cenoura. Então, em relações internacionais chamamos isso de ameaça ou recompensa. Portanto, aqueles estados que cumprem com as recomendações do Ocidente são dados cenoura, neste caso o carrot. E os que não cumprem são dados o stick. É o que está a acontecer agora com a Rússia.
a Rússia, como está a sofrer sanções, então está a adotar essa estratégia, essa metáfora, para poder contra-atacar as sanções usando stick and carrot. É uma estratégia de jogo. Sim. Como costuma dizer, é o xadrez internacional aqui a é. acontecer. Muito bem, nós ainda vamos mexer um bocadinho com este assunto da Rússia, mas vamos dar uma pausa olhando agora para o outro assunto que é de veras importante, olhando para aquilo que o mundo nos apresenta agora. A Europa já foi o topo, mas parece que as tendências já não são essas. Eu gostava que a gente olhasse para o Fórum Económico Asiático, o que é que se espera deste fórum, numa época onde algumas nações asiáticas vão se destacando, grande particular a China, que ultimamente tem se destacado a ponto até de ameaçar os Estados Unidos no que diz respeito ao poderio económico. Vou começar consigo, Gabriel, por favor. Sim, este fórum é muito importante. Quando nós ouvimos o discurso do presidente Vladimir Putin, sim, a dizer que é impossível isolar a Rússia. Portanto, ele fala no âmbito deste fórum porque nós sabemos, portanto, de literatura, de ciência política, de relações internacionais, que a Índia, portanto, é dos poucos países que, depois da sua independência, apesar da pobreza que tem enfrentado, foi um país não alinhado por excelência, quer dizer, é um dos poucos países que não se submeteu àquela ditadura do tempo da Guerra Fria em relação ao Ocidente, quer dizer, olhou o Ocidente com alguma reserva, portanto, todo aquele tempo da Indira Gandhi, depois de outros primeiros ministros, mas que já nos inícios da década de 90 abriu a sua economia e aumentou as trocas comerciais com a Europa. Mas com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós estamos a ver o posicionamento da Índia, que dá a impressão que ali temos aquilo que chama-se tripod, né? Que é Índia, China e Rússia. Quer dizer, esses países continuam alinhados em termos de ideologia de negócios. Portanto, este fórum veio aqui a ameaçar a União Europeia porque, na verdade, o que não está a conseguir abanar a Rússia é o suporte da China e da Índia. Certo. Sim, esses dois países são muito importantes para a sobrevivência da Rússia. Se nós pudéssemos pensar que a China, por exemplo, a Índia, pudesse se posicionar como o Canadá, por exemplo, ou como a Austrália, que está alinhado com o Ocidente, portanto, a China, quer dizer, a Rússia podia enfrentar graves problemas. Portanto, o que está a acontecer agora é que o Vladimir Putin encontra nesta cimeira uma voz de mostrar à Europa, como estava a dizer, que olha, se até 2015 o PIB asiático era 30 e tal por cento, até 2025, 27 vai para 45% do PIB global. Portanto, se nós formos a olhar para o PIB europeu, a tendência é de crescer. Portanto, ainda com estes problemas energéticos, nós podemos ver alguma estagnação durante 2, 3 anos nas economias, se não retração nas economias europeias. Então, é uma porta, portanto, é uma janela, uma plataforma que a Rússia tem para mostrar ao Ocidente que, olha, o futuro dos negócios não estão mais na Europa para nós. Portanto, trata-se, portanto, de um sistema já saturado. Estamos virados para a Ásia, que é o futuro dos negócios a nível global. Portanto, eu olho esta cimeira como o resultado final desta cimeira. Praticamente é isto que vai trazer ao mundo. Saia, por favor. Nos momentos de crise, os Estados buscam, neste caso, a sobrevivência, criando relações fortes com outros Estados. E isso faz-me recordar uma situação que já aconteceu no passado, quando o Império Bizantino entrou em colapso. Aquele império, o rei, neste caso, convidava os reis dos países vizinhos, dos reinos vizinhos,
e oferecia grandes banquetes. E nas primeiras horas, nas manhãs neste caso, colocava os seus homens a marcharem para criar, neste caso, a percepção de que aquele reino ainda tinha pujança. É o que está a acontecer agora com o mundo, neste caso com a Europa, que está a fazer de tudo para criar a percepção de que ainda continua forte. Mas neste momento, a Rússia está a adotar uma estratégia necessária e correta ao se aproximar dos países asiáticos e dos demais países, inclusive africanos. Porque tem que sempre prevalecer a teoria da interdependência. Um Estado nunca pode crescer de uma forma isolada. Razão pela qual tem criado acordo com os outros Estados para poder haver cooperação entre os Estados. E, na verdade, há uma mensagem muito clara que essa cimeira nos traz. Porque, diferentemente daquilo que o mundo ocidental nos apresentava no passado, hoje as relações internacionais nos apresentam vários conceitos que, na verdade, não podemos descartar. Aqueles estados que no passado eram preteridos ou eram tidos como estados fracos, hoje em dia estão a demonstrar a sua hegemonia, porque estão a adotar a estratégia necessária para poder sobreviver os seus interesses. Muito obrigado. Bom, creio que este assunto está trazido. Vamos olhar agora, aliás, os olhos são postos mesmo à Ásia, que vamos confessar que, em linhas gerais, tem respondido muito até à própria África. Tem respondido o nosso país em particular, as parcerias que têm sido feitas. Vamos mexer outro assunto, voltando agora para a Europa. Países da Europa reduzem estoque de armamento para ajudar a Ucrânia. Em suma, estamos a falar mais uma vez da Ucrânia. Falar da Ucrânia acaba nos levando mais uma vez à Rússia e também ao problema do velho continente. Será que estamos a ter o velho continente a reconhecer que a Rússia é uma potência e é digna de respeito agora? Bom, provavelmente pode ser isso, pode ser essa mensagem, só que eles não podem trazer essa mensagem aberta assim ao público. Sim. Mas há um dado muito importante. Primeiro temos que olhar a dimensão da Rússia. A Rússia é um continente, é um país que, na verdade, tem, neste caso, a estatura do continente africano. A Europa não sei quantas vezes entra no território russo. E a Rússia, com certeza, antes de invadir a Ucrânia, preparou-se. E os europeus não estavam preparados. Razão pela qual tem vindo já a demonstrar essa postura de não continuar a apoiar, neste caso, a Ucrânia. Mas eu penso que os líderes europeus é neste momento que deveriam fazer uma introspecção. Porque, na verdade, aquele assunto é um assunto que envolve Rússia e Ucrânia. Mas eles acabaram se intrometendo porque há uma necessidade forçada de a Rússia não sair vitoriosa da guerra. Mas, com certeza, a Rússia vai triunfar. Não estou a favor da Rússia, não é isso. Não está a ser um pró-russo. Não estou a ser pró-russo. É que é preciso nós olharmos aquilo que é a realidade, não apenas naquilo que a mídia ocidental nos traz. Muito bem. Muito obrigado. Por favor. Bem, eu vou secundar o que o meu colega acaba de dizer. É preciso perceber que uma guerra com a Rússia é que o que está a acontecer, na verdade, não é a Ucrânia que está a enfrentar a Rússia, mas são os Estados Unidos, né? A NATO. Quando falo de NATO, falo de todos os países que fazem parte da NATO, tirando a Turquia, que estão em guerra com a Ucrânia. É por isso dessa aparente resistência e não só. É preciso também perceber que esta guerra foi um ensaio de guerras dos últimos tempos. Quer dizer, a União Europeia encontrou também um campo de ensaio para os seus peritos poderem testarem primeiro o armamento que eles têm. Isto, eles tinham essa necessidade, por isso que vieram com toda a força e sabiam que a Rússia não tinha como os atingir, porque não está em guerra com os seus países,
mas eles podiam, dentro de todas as manobras, estarem no campo de batalha. É por isso que vimos até comandantes americanos lá, portanto, de vários países dentro da Ucrânia. Aquilo era uma necessidade que a Europa achava que tinha para poder forçar que a Rússia pudesse usar algumas armas estratégicas, como agora sabem que os Estados Unidos estão a desenvolver agora algumas baterias anti-armas hipersônicas, né? Portanto, o Pentágono não está a dormir. Portanto, viu o que aconteceu lá, já faz ideia. Mas isso mostra-se que as guerras atuais, né? A Europa já percebeu aquilo que queria, então neste momento é um momento de contenção. Sim. Já tem que abrandar, a Europa tem que abrandar agora. Que o armamento que tem, convencional, não é capaz de vencer a Rússia. Agora é o momento de abrandar. E percebeu-se também que as guerras agora só podem ser vencidas por métodos fatais. São as tais bombas que a Rússia tem que não pode usar. São as armas nucleares que a Rússia não pode usar, nenhuma outra nação pode usar. Quer dizer, a Rússia sabe que pode resolver aquela guerra em 24 horas, 48 horas, mas não pode. Mas as armas convencionais mostraram que só provocam destruição em médio prazo e não, no entanto, com uma solução militar vitoriosa. Então, eu acho que é esta lição que a Europa já tirou. E isto para a Europa, entre aspas, foi uma oportunidade. Até porque, olha, temos aqui uma oportunidade de podermos ensaiar que novas armas a Rússia tem. Quer dizer, foi uma luta também de espionagem. Sim. Quer dizer, uma espionagem, diria, de forma proxy, né? Quer dizer, não vindo diretamente, sim, mas mandatando terceiros, portanto, fazerem provocações e verificar cada arma, cada míssil que a Rússia disparava. Portanto, a NATO estava a fazer recolha de informação, estudar as velocidades e tudo mais. Então, e é por isso que eu acho que agora percebem que é momento de abrandar. Estamos a admitir que a Ucrânia serviu de cobaia. Foi uma cobaia do Ocidente para perceber até que ponto a Rússia pode agir. Sim, não só. Era preciso lutar na Ucrânia, por quê? Porque percebe-se que a União Europeia sabe que não é só a Ucrânia que está na lista de entrada da União Europeia e na NATO, porque alguns vão para a União Europeia, alguns vão para a NATO. Quer dizer, a Ucrânia neste momento era entrar na União Europeia. Enquanto os outros fazem parte da União Europeia, a ideia é entrar na NATO, os escandinavos. Portanto, não é só a Ucrânia que é linha vermelha. Então, este ensaio era importante em relação aos outros, porque também abriu as portas também para os outros países dizerem que, olha, nós agora estamos a candidatar para entrar para a NATO. Certo. Muito obrigado. Saia, eu vou fazer esta pergunta mais uma vez. A Ucrânia foi mesmo, praticamente, vamos dizer assim, o rato de laboratório da coisa. Diria da União Europeia, do próprio Ocidente no geral, para perceber até que ponto a Rússia podia tomar medidas. E estamos também, aliás, vimos uma própria Rússia também a se conter, porque já se provou que se fosse para derrubar toda a nação, a Rússia o teria feito. É legítimo colocar assim? Bom, eu penso que é legítimo. Só que o presidente ucraniano não conseguiu ler o cenário. Sim. Se conseguiu ler, foi muito infantil, porque sabia, na verdade, daquilo que é a dimensão ou as capacidades da Rússia. Porque a Rússia, apesar de ser anão econômico comparativamente a alguns estados do mundo ocidental, é gigante militar, é o único estado que consegue fazer balance of power no sistema internacional. Agora, a Ucrânia, ao aceitar o desafio, neste caso, com a Rússia, buscou, na verdade, o seu próprio suicídio. E neste momento, a Rússia já não está a avançar da forma como vinha avançando no passado. Bom, há dados, segundo a qual, de que a Rússia se reduziu àquela capacidade de avançar, neste caso, no território ucraniano. É uma estratégia de chamar os militares ucranianos para depois usar máxima força neste caso. Bom, não pode usar as armas químicas, como disse o meu colega Gabriel, mas como tem capacidade, é gigante militar, pode usar armas
necessárias que possam combater, neste caso, ou destruir aqueles militares que vão entrar naqueles territórios que a Rússia conquistou. Muito bem. Coloco assim as linhas abertas para já começarmos a tratar deste assunto. Tenho aqui uma nota que Zelensky admite que vai renunciar o cargo em fevereiro do próximo ano. Sabemos que ele, antes de tornar-se um presidente, foi o autor. E nós recordemos aqui de que nas outras ocasiões chegamos a dizer que, em algum momento, parece que está sempre a atuar, não está a viver a vida real, não está a ter noção do que acontece no seu país. Afinal de contas, estamos a falar de um país de veras destruído agora, não é? E ele aparece com este dizer: eu vou renunciar em fevereiro do próximo ano. Estamos a pouco mais de 5 meses ou 6 meses para fevereiro. Nós estamos a ter mais um discurso vazio de um homem desesperado que se calhar percebeu tarde em que situação se meteu. Bom, o Volodymyr Zelensky está a deixar uma mensagem clara para o mundo de que ele, na verdade, não é político. Não entende nada da política. E é muito mal assessorado. Porque se entendesse da política, um Estado, no momento de guerra, um presidente não pode sair de qualquer maneira, a não ser que seja morto, depois de ser substituído por um outro. E ele, neste momento, está em guerra, a não ser que ele esteja a pensar, ou que vai, neste caso, vai combater, neste caso, ou vai ganhar a Rússia, o que não vai acontecer. E o Volodymyr Zelensky se manifesta a pretensão de sair da presidência. Provavelmente também já pode ter caído na conta da razão de que cometeu um grande erro por ter desafiado a Rússia. Porque numa primeira fase ele deveria ter aceitado negociar. Quando falamos de negociação, estamos a falar de ganhar e perder. Então, isso envolve as duas partes. Porque uma negociação sem cedência não pode ser considerado como uma negociação. É uma péssima negociação. E neste momento ele diz que quer sair. Como é que vai sair? Criou uma confusão. E se ele quer sair, quem vai lhe substituir? Haverá eleições? Há condições para a Ucrânia, neste caso, ter eleições? Não há condições, porque alguns estão noutros estados. Então, eu penso que é um discurso vazio, cheio de conteúdo. E é um dado muito importante, a não ser que ele queira adotar aquilo que em filosofia chamamos de ignorância invencível, que mesmo sabendo que um certo estado está em guerra, ele é presidente daquele estado, finge como se não estivesse a ver nada, porque depois quer culpar a sua própria ignorância, que venceu a sua responsabilidade como líder de um estado. Estamos a andar em círculos quando se trata deste presidente. De fato. Sim. Mas, olhando, vamos fazer um balanço, vou colocar isto como um balanço da guerra. Esta guerra dura praticamente há 6, 7, 8 meses, praticamente, e o mundo ressente-se disso. A Europa, em particular, já temos esses cortes que vão acontecendo. Países Baixos, temos também a Alemanha, que se destaca mais por estas perdas. Esta Europa também, que já começa a voltar um bocadinho para trás. Eu vou colocar isto. O que é que os Estados Unidos ganhou com isto? Com esta guerra? Vou começar com o Gabriel desta vez. O que é que os Estados Unidos ganhou com isso? É apenas o estudo mesmo? Ou acabou até abaixando um bocadinho o seu próprio ego? Bem, na verdade, os Estados Unidos, nesta guerra, eles ganham. Eles ganham e não ganham um pouco. Por quê? Porque o parceiro de preferência em termos de negócios para os americanos, agora com a guerra com a China, é a União Europeia. E, primeiro, ganham com venda de armamentos, porque o armamento que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia não é do Estado. Os Estados Unidos, o armamento tem donos. Portanto, quando há essas guerras, o Estado compra o armamento nestes oligarcas, assim diria, do ramo militar. E é muito dinheiro movimentado. E não só, as armas americanas não são só compradas a nível do continente americano. A NATO é também uma grande compradora. Quer dizer que, diria que impostos de europeus também foram parar nas fábricas de armamento americanas.
Outra questão é a guerra do gás, que não vamos nos esquecer. Quem tem um controle do gás, a nível dos países emergentes, é por isso que nós vimos a guerra do Golfo, vimos a guerra do Kuwait, vimos o estreitamento de relações entre os Estados Unidos e o Médio Oriente. É que quem tem um controle do petróleo e o gás são os americanos, têm um monopólio. A partir do momento que a Rússia perde este mercado para o continente americano, o grande player, aliás, do continente europeu, o grande player são os americanos. Sim. Podem tirar o petróleo da África, por quê? Porque são as suas companhias, as ExxonMobil, que vão ter mais volumes de vendas, menos um concorrente muito grande. Quer dizer, vamos dizer que 150 mil milhões de metros cúbicos vezes 40% é muita coisa, é um mercado muito bom. Então, não vamos dizer que, senão, não estaríamos a olhar as coisas de forma estratégica. Agora, em termos de reputação, os Estados Unidos fornecem armamento e não ganham no campo militar. Sim. Portanto, com toda aquela pompa, nós vamos dizer uma coisa, a Geórgia não resistiu porque não teve esse apoio. Né? Mas a Ucrânia, portanto, teve este apoio todo, tanto financeiro, é por isso que a Ucrânia está ainda ali, aparentemente, a resistir. Mas o ganho econômico a médio prazo vai ser visível para os americanos, porque o objetivo é substituir a Rússia como grande player em matéria energética na União Europeia. Muito bem, infelizmente o tempo é o que acaba tornando-se nosso inimigo neste programa, mas antes disso eu gostava de saber dos caríssimos convidados o que é que lhes marcou nesta semana. Saia, vou começar contigo, o que lhe marcou nesta última semana na conjuntura internacional? Bom, na conjuntura internacional, ainda seguindo a situação, neste caso da Angola, que na verdade existe muita informação, provavelmente não verídica, acerca da saúde do presidente João Lourenço. Existem narrativas de que ele teve AVC e a XE, neste caso, que é grande adversário, neste caso do João Lourenço, que representa os filhos do antigo presidente, tem vindo também a trazer um discurso que eu penso que é um discurso falacioso, porque o José Eduardo dos Santos já morreu, e neste momento a família angolana deveria fazer, neste caso, uma reconciliação. E o João Lourenço, na qualidade de ser líder do Estado, tinha que mudar a roupagem de pensar e de agir, porque, afinal de contas, um bom estadista tem que ser aquele que reside nos corações de todos os habitantes do seu território. Mas não é o que está a acontecer em Angola, porque mesmo no seio do MPLA, que ele é presidente, existem grupos, porque quando ele ascendeu ao poder, adotou uma estratégia de combate à corrupção. Porém, essa estratégia foi de uma forma seletiva, que na verdade acabou salpicando a relação saudável que tinha antes, como membro, com alguns generais. Porque ele adjetivava alguns, ou adjetiva alguns, de serem corruptos. Mas com certeza ele também fez parte do regime anterior. Sim. Então, estava se lá. os outros são corruptos, significa que ele também comeu. Sim. Então, eu penso que ele tem que mudar a forma de agir. Muito obrigado. Gabriel, por favor, o que lhe marcou nesta semana? Bem, não deixaria de falar, portanto, do Reino Unido. A confirmação pela rainha Elizabeth II da nova primeira-ministra Liz Truss. Como sempre, ela é a última, mas ela sempre confirma, porque se não confirmar, o primeiro-ministro cai. Enfim, é a terceira mulher sempre a vir do Partido Conservador, desde Margaret Thatcher, portanto, até agora, a ser primeira-ministra. E ela é provada a vir com um governo, provavelmente, que seja radical, um governo com pastas importantes, provavelmente a virem assumidas por indíviduos de origem africana, e é um momento muito difícil. Trata-se de uma primeira-ministra
Primeiro que iniciou num partido com algumas crenças, depois entrou para o Partido Conservador, depois antes votou pela permanência da Inglaterra na União Europeia, agora pega a causa do Brexit. Quer dizer, é uma ministra que tem muito pouca aprovação. Quer dizer, a passagem dela com 50 e tal %, apesar do próprio Partido Conservador ter-lhe votado, mas tem muito pouca aprovação e entra a falar de reduzir impostos, como aumentar subsídios. Portanto, eu acho que esta veia africana que provavelmente vem aqui, que supostamente vai pegar a pasta de ministro de Relações Internacionais, o James Cleverly, se calhar o Kwasi Kwarteng venha da pasta de Economia para ministro das Finanças. Portanto, são essas duas pessoas que vão relançar o Reino Unido, mas num momento de muita incerteza, porque Boris Johnson deixa o Downing Street 10 em muita turbulência, numa situação em que a inflação já anda por aí a 10%, e ainda temos a situação do Brexit, que não está resolvido, só foi abafado devido a questões da Covid. Então, eu acho que vai ser um governo que vai enfrentar muitos problemas. Portanto, já com as pessoas no meio das manifestações a não se animarem com a eleição dela. Aliás, foi o partido que ele elegeu para substituir o Boris Johnson, mas a sua aprovação pela população não chega aos 50%. Portanto, pode vir a ser uma das péssimas, entre aspas. Mas estamos a dizer que estamos a ter uma primeira-ministra que não é querida. Já sobe handicap. Quer dizer, na história da Inglaterra já sobe handicap, quer dizer, deficiente, porque a sua aprovação é a mínima em termos históricos, mesmo em termos dos últimos 60 anos, nas eleições internas do próprio Partido Conservador, ela passou com a margem mais baixa. E como estava a dizer, o que nos preocupa é que traz aqui homens fortes de cariz africano que deviam entrar num momento menos turbulento para mostrarem que o homem de origem africana também tem valor. Mas quero acreditar que vai ser uma grande turbulência. Infelizmente, eu acho que ela não vai conseguir passar um ano à frente, sendo os destinos da Inglaterra, do Reino Unido. E depois é que é um momento global de mudanças, né? A geopolítica traça novos horizontes para a União Europeia, sobretudo em termos de contenção nos gastos energéticos. Uma União Europeia que não tem um plano a curto prazo. Portanto, está uma batata muito quente para as mãos desta senhora. Bom, batata quente para as mãos desta senhora. Bom, quando se olha para a moeda, está-se a ver a queda do euro, mas vamos reconhecer também que a própria moeda do Reino Unido, o Libra, não está igual. O Libra tendia até mais ou menos 3 meses atrás 80 e pouco meticais, agora pelo menos está a 70. Eu vou lançar esta para o Saia, eu já me esquecia deste tema, mas Saia, Boris Johnson sai como sai, uma nova ministra, como já citou o Gabriel, não muito bem vista está a chegar. O que é que vamos esperar deste reino das vossas senhorias? Bem, eu penso que a nova primeira-ministra entra num momento de grande desafio para o Reino Unido, porque, primeiro, ainda tem a situação de Covid, embora que é algo que já está a se ultrapassar, que ainda não acabou na totalidade. E depois a situação da Ucrânia, que alguns Estados europeus, inclusive o Reino Unido, está a atravessar momentos não muito agradáveis em matéria financeira. E já entra sem muita aceitação, neste caso. Então, ela terá que trabalhar bastante para poder contornar isso. Porque muitas vezes, alguns líderes ou alguns que são nomeados não são queridos quando ainda não fizeram um trabalho ou ainda não estiveram numa posição de destaque. É verdade. Já fui ministra de uma pasta que não estou a me recordar neste momento, mas agora é primeira-ministra. Da Mulher e Igualdade. Mulher e Igualdade. E agora é primeira-ministra.
é provável que não tenha se dado bem quando assumiu a pasta anterior. Agora, como primeira-ministra, é provável que também assuma uma nova roupagem, porque com certeza terá muitos assessores. Ela será chefe de governo, mas vai ter muitos colaboradores. Eu penso que o povo do Reino Unido precisa de manter a calma, porque a senhora ainda não começou a exercer as funções. É verdade que entra num momento de grande desafio, mas terá que fazer de tudo para provar que ela merece. Muito bem, provar que ela merece. Esta acaba sendo a palavra de ordem quando se trata da nova Primeira-Ministra do Reino Unido. Senhores, o tempo já nos deixa, é tempo sim de prestarmos as nossas últimas considerações. Gabriel, por favor. Bem, também não podia esquecer-me de Angola, né, que é um país irmão. Nós vimos que esta semana parece que o Tribunal Constitucional, porque Angola, felizmente eles têm um tribunal, nós temos o Conselho Constitucional, não é tribunal, para eles é tribunal, portanto, reprovou a providência cautelar submetida pela UNITA, reivindicando o resultado final das eleições findas. E a UNITA promete avançar para instituições de cariz internacional. O que nós notamos é que essas foram eleições de muita animosidade. E a situação em que Angola se encontra, eu apoio a posição do Adalberto Costa Júnior, porque ele conseguiu conter os ânimos dos seus simpatizantes. É claro que a UNITA perdeu por uma margem muito pequena, não chega a 5%. É preciso que haja calma. Existem as entidades que vão se ocupar por isso, mas é preciso aproveitar este momento que o petróleo está em alta para policiar o novo governo a mudar de políticas. Aliás, o próprio João Lourenço disse que nós percebemos o recado dos jovens. Portanto, não é só perceber o recado dos jovens e sentar. É preciso que os jovens da UNITA continuem manifestando de forma pacífica, porque Angola pode dar exemplo, pode dar um salto. Está aqui com esta crise energética, não vale a pena Angola começar com escaramuças, portanto, guerras civis, aquela agitação toda, mas sim tem meios suficientes para pressionarem o governo do MPLA a mudar de postura, porque o grande problema dos nossos países é o descaminho dos recursos. Portanto, é preciso que cria-se mais empregos para os jovens. E Angola pode ter agora saída. Já não há justificação. O petróleo está em alta. Por favor, MPLA, olhe na juventude angolana, olhe no país. Muito obrigado. Saia, por favor. Ontem, Moçambique comemorou 48 anos do Dia da Vitória, que na verdade foi uma grande festa. Houve muitos discursos alusivos ao dia. Moçambique, quando teve acordo, neste caso, com Portugal, neste caso, a Frente de Liberação de Moçambique, quando teve acordo com o regime português, criou-se condições para que houvesse um governo de transição, que só viemos a proclamar a nossa independência em 1975. E quando proclamamos a nossa independência, depois de algum tempo, tivemos uma guerra de 16 anos, que alguns chamam de guerra civil, guerra de desestabilização, mas porque provavelmente houve um desentendimento. Na altura, quando proclamamos a nossa independência, assumimos uma postura de não alinhamento, o que significa que não estávamos a favor de nenhum dos blocos antagônicos. Refiro-me aos Estados Unidos e à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso passou. Mas no meio da guerra, houve muitas negociações que acabamos tendo uma paz. E se formos a observar aquilo que são os conceitos da própria paz, podemos constatar que nós tivemos uma paz, mas é uma paz negativa. Porque tivemos o calar das armas, mas ainda verificava-se a insatisfação das necessidades básicas do povo. Então, é uma paz negativa. E penso que o nosso Estado moçambicano
apesar de muitos desafios, tem vindo a trabalhar com afinco para podermos ultrapassar essas dificuldades. Moçambique é um Estado novo, que na verdade ainda tem certos problemas, que mesmo os Estados fortes, que já são hegemônicos, tiveram, até ainda podem ter, porque isso faz parte do desenvolvimento de uma certa nação. Meus senhores, muito obrigado. E é desta forma também que colocamos o ponto final de mais uma edição de Debate Internacional. Promessa de voltares no próximo sábado, à mesma hora. Foi uma honra para nós trabalhar para ti. Votos de um bom sábado. Tchau, tchau.